dia, irmãos, a paz do Senhor a todos. Agradecemos ao Senhor por um domingo tão lindo que Ele tem nos dado. Queremos agradecer também pela sua vida, a vida da sua família e mais uma oportunidade que Deus está nos dando, um estudo da sua palavra, nesse estudo sobre pneumatologia, sobre o Espírito Santo, sobre alguns dons. Estudo muito importante. Agradecemos a você que está nos acompanhando, que Deus abençoe muito a sua vida. Vamos orar para que Deus possa nos abençoar de tal forma que compreendamos e coloquemos em prática tudo que é da vontade do Senhor, referência aos dons. Soberano Deus, nós te louvamos pela grandeza, soberania que o Senhor tem. Nós te louvamos pelo grande amor e misericórdia que tens, ó Deus, exercido sobre as nossas vidas. Nós, ó Deus, te louvamos e somos gratos, porque nos deste o grande privilégio de podermos atuar na obra que é do Senhor, com dons que o Espírito Santo tem despertado, tem nos concedido e Ele tem nos capacitado para diversos dons. Obrigado a Deus por um privilégio, por um momento tão importante nas nossas vidas. Pedimos por esta aula, nesta manhã, agradecemos pela vida, pastor Paulo tem ministrado de uma maneira tão produtiva essas aulas. Queremos pedir para que tu possas continuar abençoando a ele, a esposa, toda a família, e nesse momento, a Deus em especial, que possamos compreender também este assunto que será trazido e que sejamos motivados, capacitados pelo Espírito Santo, cada um no dom que tem recebido, para colocarmos em prática na tua obra, com dedicação, com zelo, com presteza. Oramos também, ó Deus, por todos que estão nos acompanhando nesse momento, abençoe cada uma das vidas, seus familiares, ó Deus, aqueles que ainda estão enfermos, pedimos a atuação do teu poder, ó Deus, curando-os das enfermidades, daqueles que estão entristecidos, talvez pela perda de algum amigo ou ente querido, pedimos o teu consolo a esses corações. E pedimos, ó Deus, também socorro a essas vidas que talvez tenham perdido seus empregos, estão atravessando um período difícil financeiramente. Tu és o dono da prata, do ouro, de todo o universo, e sabemos que a providência sempre está com o Senhor sobre as nossas vidas. Colocamos esses diante do Senhor. Ó Deus, nós queremos agradecer por uma manhã tão maravilhosa, por um domingo, um dia tão maravilhoso que tens concedido. A noite que nós tivemos, queremos agradecer pelo ar que respiramos, o café que tomamos. Muito obrigado, ó Deus. E muito mais pela salvação eterna e segura na pessoa de Jesus Cristo. Muito obrigado, Senhor. Dirija-nos, capacita-nos, ó Deus, em todos os momentos das nossas vidas. Nós oramos, agradecido em nome de Jesus. Amém. Então, o pastor Paulo dará continuidade a esse estudo nesta manhã. Bom dia, graça e paz a todos os irmãos. Deus te abençoe, que o Senhor nos conceda graça para concluirmos esta matéria. Hoje nós iremos concluir a matéria de pneumatologia, terminando aqui com essa questão dos dons. Nós temos só mais 2 páginas, nós vamos terminar hoje. Nós estamos falando sobre os dons espirituais e hoje nós iremos comentar do 26º até o 29º, que são os 29 que eu separei e coloquei aqui para nós analisarmos. Hoje nós vamos falar sobre o dom de socorro, sobre o dom da sabedoria, o dom do repartir e o dom da virtude. E como eu havia dito aos irmãos, a Bíblia tem em vários livros, principalmente no Novo Testamento, a distribuição, o ensino a respeito dos dons. E em 1 Coríntios, capítulo 12, dos versos 27 ao 28, vai falar na página 36 da nossa apostila, justamente sobre o dom de socorro. Então nós vamos ler a partir
do verso de número 25 até o verso de número 31. Na verdade, nós vamos comentar do 27 ao 28, mas nós vamos ler a partir do 25, 1 Coríntios, capítulo 12, versos 25 ao 31, para nós entendermos o contexto do assunto que Paulo trata aqui. Então, observe, como eu já tinha dito e nós estudamos juntos, os dons não estão só lá no próprio capítulo 12, né? A partir do verso de número 9 em diante. Não, existe aqui ainda outros dons nesse mesmo capítulo. Verso 25 de 1 Coríntios 12. Para que não haja divisão no corpo, pelo contrário, que cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. De maneira que, se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e individualmente membros desse corpo. A um estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedade de línguas. Porventura são todos apóstolos? Ou todos são profetas? São todos mestres? Ou todos são operadores de milagres? Têm todos dons de curar? Fala todos em outras línguas? Interpretam-nas todos? Entretanto, procurai com zelo os melhores dons. De maneira que o apóstolo Paulo está tratando aqui também nestes versículos, para que é que servem os dons espirituais? Paulo inicia esse capítulo 12 falando dos dons, e quando chega aqui no verso de número 12, ele vai falar da unidade orgânica da igreja por causa dos dons. Ele vai fazer uma comparação entre o nosso corpo físico com a igreja como corpo de Cristo, e aqui no final do capítulo, onde nós lemos, ele vai fazer uma demonstração, uma aplicação para que é que servem os dons. E dentre os dons que Paulo está tratando aí, um deles é o dom de socorro. E nós vamos observar, irmão, o que é o dom de socorro. Nós vamos ver isso na própria primeira carta do apóstolo Paulo aos irmãos de Corinto, lá no capítulo 16. Quando termina a carta, pode colocar aí, se você tiver com a Bíblia aí, no capítulo 16, nós vamos ver que Paulo está, juntamente com a igreja, aplicando este dom chamado dom de socorro. O dom do socorro é aquela capacidade que a pessoa tem, através da pessoa do Espírito Santo, de preocupar-se com a situação do próximo, de preocupar-se com a situação daquele que, em um determinado episódio da vida, está passando por uma situação crítica. E isso nós vemos aqui no capítulo 16 da primeira carta aos Coríntios, quando Paulo conclama a igreja para atender a necessidade de alguns irmãos que estavam passando por uma escassez de alimentos, de provisões lá na Judéia. Ele vai mostrar aos irmãos que era necessário fazer uma coleta de alimentos, uma coleta de recursos financeiros para atender a necessidade daqueles que estavam por um período de tempo passando por essa situação. Então veja que ele ensina lá atrás, mas há uma aplicação logo na sequência do seu ministério. Ele precisou demonstrar à igreja que ele mesmo e alguns outros irmãos tinham o dom de socorro. E é interessante nós observarmos que, de fato, não são
estão na assistência social. Então não é todo mundo que tem aquele cuidado de ligar para o irmão, para a irmã, para saber se ele está precisando de alguma coisa, saber se é necessário comprar um remédio, se é necessário auxiliar nesse momento de dificuldade. Então o socorro também é um dom. É alguém que é revestido pelo Espírito Santo para que cuide desse departamento, cuide dessa área na igreja, que é muito importante e necessária. Porque tem pessoas, irmãos, que acabam se afastando da igreja, às vezes, pastor, por vergonha de não ter uma roupa adequada para vir, de não ter um calçado, de não estar até bem alimentado. A pessoa às vezes fica com vergonha dessas coisas e não vem. Então, o Espírito Santo levantando irmãos e irmãs que tenha esse dom chamado do socorro para cuidar dessa área, as pessoas vão vir à igreja. E outra coisa o Espírito Santo tem levantado irmãos e irmãs nessa área, porque quando essas pessoas chegam aqui na igreja, querem se expressar e eles então chegam Espírito Santo justamente para cuidar dessas pessoas também que estão nesse momento de dificuldade. Deus, o Espírito Santo, não tem deixado faltar a nós os dons espirituais. Então nós temos irmãos e irmãs aqui que Deus tem usado em todas as áreas dos dons. Por quê? Porque é justamente para isso, o Espírito Santo dá dons para que haja um aperfeiçoamento na igreja.
haja a manutenção do corpo de Cristo dentro daquele projeto que o próprio Deus idealizou para a igreja. Então não se acanhe. Se alguém estiver passando por uma situação de dificuldade, seja qual for a área da sua vida, é necessário que você procure ajuda, e a ajuda está na igreja, no corpo de Cristo. Um ajudando o outro, um podendo, de alguma maneira, atender a necessidade do outro, porque esta é a vontade de Deus. Então, que Deus abençoe os irmãos e irmãs que têm esse dom chamado do socorro. Observe que o apóstolo Paulo deixa bem claro que é necessário que nós busquemos os dons, porque é a junção dos dons que vai fazer com que a igreja continue crescendo e marchando para aquele propósito final que Deus estabeleceu para ela. Então nós temos na igreja pastor, nós temos na igreja mestre, nós temos na igreja irmãos que têm o dom da administração, nós temos na igreja os irmãos que atendem essa área do socorro, de maneira que cada um de nós precisamos orar e buscar da parte do Espírito Santo o dom para nós podermos atuar no reino de Deus. O próximo dom é o dom da sabedoria, e está aí em 1 Coríntios, capítulo 12, verso de número 8, juntamente com aqueles outros dons, não é? Que nós já mencionamos. Então 12, 8 de 1 Coríntios diz o seguinte: e a manifestação do Espírito é concedida a cada um em visão a fim do meio proveitoso, porque a um é dada mediante o Espírito a palavra de sabedoria. Esse dom, ele é muito importante na igreja, muito útil, necessário e interessante. O dom da sabedoria, irmãos, não é, como a gente às vezes pensa, alguém ser sábio, né, para responder perguntas difíceis e tal. Não é esse o sentido aqui do dom da sabedoria dado pelo Espírito Santo. O dom da sabedoria é a capacitação que o Espírito Santo dá a qualquer irmão, pode ser o pastor da igreja, mas pode ser um membro, para atender uma necessidade eminente da igreja. Por exemplo, vamos imaginar aqui que não é o nosso caso, mas pode ter passado. No passado, há algum tempo atrás, pode ter acontecido o que eu vou dizer. Vamos imaginar, pastor, que quando a igreja, o pastor e os irmãos compraram essa propriedade, vamos imaginar que a documentação estava meia complicada, né? E aí tentou de um jeito, tentou de outro, de repente o Espírito Santo dá sabedoria a um irmão, e na fala dele está a solução do problema da maneira mais simples possível. A coisa está tão embaraçada, está tão enrolada, porque nós sabemos que existem advogados que são enrolados, nós sabemos que existem corretores de imóveis que são enrolados. Aí Deus usa lá o irmão ou a irmã, e na fala dele está a solução do problema. Olha, eu conheço uma pessoa que trabalha no cartório e tal, e ele sabe onde procurar, quem foi o primeiro dono disso aqui, para a gente fazer um levantamento da escritura, e o problema se resolve na maior tranquilidade. Então esse é o dom da sabedoria. Deus deu ao irmão ou à irmã uma palavra para que o problema que parecia tão intrincado, ele é resolvido de uma maneira muito simples. E a gente percebe a sabedoria no equilíbrio das decisões, né? Então não é aquele apanhado de conhecimento, mas é o equilíbrio no momento da decisão, aquela serenidade no momento da decisão, e vai poder perceber a melhor decisão para aquele caso. Porque às vezes há pessoas que conhecem muito, são muito entendidas em muitas áreas, mas são muito afoitas assim, né? Então vão com muita rapidez, tomam decisões que na verdade aumentam mais o problema, complicam mais a situação. E a sabedoria está nisso, é o equilíbrio, é a serenidade de ver a melhor saída, que às vezes pode não parecer, né? Mas por causa da serenidade, por causa do cuidado, ela vai se apresentar. Aquele que é sábio, ele é calmo, ele é equilibrado, ele é sereno, e vai ver a melhor alternativa para o momento. Verdade, né? Eu me lembrei aqui do caso de Gamaliel. Então veja o que é o dom da sabedoria, veja o que é a capacidade que a pessoa tem de ouvir, de ser sensível à orientação e à voz do Espírito Santo.
A Bíblia diz que logo após a ressurreição de Jesus, o intuito de um grupo de líderes do povo judeu queria exterminar a igreja. Então, pensaram eles que crucificando Jesus, os seguidores de Jesus desapareceriam. Engano deles, porque o Espírito Santo capacitou os apóstolos e os discípulos que seguiam Jesus, e a igreja, na verdade, começou a crescer. E os apóstolos eram usados poderosamente, e isso começou a causar para as autoridades religiosas uma inveja muito grande. E esse grupo de religiosos resolveram matar Pedro e João. Prenderam-os e já estavam maquinando a morte de Pedro e João. De repente, Deus usa o Gamaliel para dizer o seguinte: olha, veja bem o que vocês vão fazer. Porque antes desses apareceram aí algumas pessoas dizendo ser alguma coisa, mas logo desapareceram. E Gamaliel vai dizer o seguinte, as palavras de Gamaliel é o seguinte: olha, porque o que eles estão falando pode ser de fato da parte de Deus. Se for da parte de Deus, vai prevalecer. E se não for, ninguém precisa pôr a mão nesses homens para tirar a vida. Se o que eles estiverem falando não for da parte de Deus, vai desaparecer. Mas se for da parte de Deus, não é matando que vai resolver a situação. Então veja, uma palavra de sabedoria que evitou a morte de Pedro e João, e mais, mostrou que não haveria como deter o poder do Espírito Santo no seio da igreja. Era o momento do equilíbrio, da serenidade, de perceber alguma coisa que talvez numa correria, numa preocupação exacerbada, pudesse não ser percebido. E outro grande exemplo que eu quero mencionar nesse momento é o caso de Salomão, quando daquelas duas mulheres que um bebê veio a falecer, porque uma das mães deitou sobre o bebê e ficou um deles, e aquela que não era mãe, então questionava muito que aquele era seu filho e tal, para resumir mais a história. E Salomão, então, que poderia, talvez, se não usasse, claro que se não usasse de sabedoria, apenas iria determinar, então, olha, eu vou escolher uma de vocês e a que eu escolher vai ficar com a criança, Então, me dá uma espada, nós vamos cortar aqui ao meio e vamos dar metade para cada um. Aquela que era a verdadeira mãe, não faça isso, Então, mostrou o sentimento, o amor da verdadeira mãe foi descoberto. Então, essa é a verdadeira mãe, deixou a criança. Então, aquele momento foi um momento de sabedoria, é um destaque no Antigo Testamento. A Bíblia está cheia de passagens onde o Espírito Santo usa a pessoa com essa sabedoria momentânea. Então, não é uma sabedoria através da leitura acadêmica, não é uma sabedoria porque a pessoa se preparou durante anos e anos na faculdade, não é uma sabedoria porque ele é um autodidata, não, é uma sabedoria que vem da parte de Deus para solucionar um problema que, humanamente falando, seria insolúvel. Como é que Salomão poderia saber qual era a mãe verdadeira dos meninos? Não tinha como saber. Dessa forma, não é? Desta forma ele descobriu. Deus o usou de tal maneira que o Espírito Santo com certeza falou ao seu coração e disse: faça assim, porque a verdadeira mãe vai manifestar, mandando entregar a criança para outra. Pois é, essa que mandar entregar para outra, essa é a mãe. Então logo se detectou a capacidade da sabedoria que o Salomão tinha da parte de Deus. Então, o dom da sabedoria é essa capacidade que o Espírito Santo dá a qualquer irmão da igreja para atender uma necessidade com esse equilíbrio, com essa nivelação para que o problema seja resolvido de uma vez por todas e da melhor maneira possível. Tá certo? O próximo dom está em Romanos, capítulo 12, verso de número 8. É o dom de repartir, e esse dom é interessantíssimo. Eu ainda não vi ninguém buscando este dom, mas é um dom bíblico e nós precisamos buscá-lo. Romanos, capítulo de número 12 e verso de número 8, que diz o seguinte:
Vamos ler a partir do 7. Se é ministério, dedique-se ao ministério. O que ensina, esforce-se ao fazê-lo. Ou o que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, algumas Bíblias traz contribui, outros repartir, né? O que contribui com liberalidade. O contribuir aqui é este dom de repartir. A ideia aqui é a seguinte: o Espírito Santo também capacita alguns irmãos, principalmente aqueles que têm uma situação financeira mais elevada, mais favorecida, para atender às necessidades da igreja, além das suas obrigações normais. Então, qual é a obrigação normal de um cristão que está envolvido no reino de Deus? Ele é ofertante e ele é um dizimista. Ele cumpre com as suas obrigações para com Deus com amor, com cuidado, com carinho. Mas aquele a quem Deus deu o dom de repartir, ele entende que Deus o abençoou tanto, ele entende que o que ele tem em termos de reserva financeira, em termos de situação financeira, de patrimônio, é tanto que ele procura, volta e meia, ou o pastor da igreja, ou os irmãos que estão na área da administração financeira da igreja, e ajuda com uma quantia razoável, repartindo o que ele tem para atender a igreja de um modo geral. E esta pessoa, ela é usada por Deus para observar até mesmo algumas coisas que a igreja está precisando, sem a necessidade do pastor pedir, sem a necessidade dos irmãos pedirem. Ele é usado por Deus de tal maneira que ele sabe que o que ele tem é o suficiente para a sua sobrevivência e ainda vai sobrar muito mais, e ele tem o cuidado de ver qualquer coisa que ele veja que está faltando na igreja, ele procura a direção da igreja ou as pessoas responsáveis dessa área e diz: olha, eu quero dar aqui uma contribuição, mas eu não quero que fale para ninguém, porque esse é o detalhe: quem é usado pelo Espírito Santo nunca vai querer aparecer. Os dons são para o crescimento e o aperfeiçoamento da igreja. Então, como é que a gente sabe que a pessoa tem esse dom? É quando ele faz questão de não aparecer, porque o que ele quer é ver a glória do nome de Deus. Então, repartir, contribuir também é um dom. Também. E como foi falado no começo, esse é um dom, entre outros, um dom maravilhoso. Nós temos aqui, eu não vou citar nomes para não esquecer, mas em nossa igreja, graças a Deus e louvamos a Deus por essas vidas, nós temos irmãos aqui que são canal de bênção, têm aberto seus corações, têm contribuído, além das suas ofertas, além dos seus dízimos, têm contribuído, têm ajudado, né? Você que atua dessa maneira sabe que esse é o dom que Deus te deu, isso é maravilhoso. E às vezes outros ficam analisando por que esse irmão está sempre, esse irmão, essa irmã está sempre bem, está contente, está pagando suas dívidas, está conquistando, né? Porque Deus lhe deu esse dom de repartir e o que ele recebe cobre as suas despesas, ainda sobra, e ele dá aos outros também. Ele percebe, ele tem a sensibilidade, ele percebe a necessidade do outro, ele reparte, ou mesmo algum desafio da igreja, um plano que a igreja tem, ele tem o coração aberto para isso. E quanto mais ele contribui, mais o Senhor lhe dá, porque dá e dar-se-vos-á. Então, quanto mais investimos na obra, nas vidas, mais o Senhor nos retorna com bênção. Então, eu falo com alegria sobre irmãos que temos aqui da nossa igreja, alguns que têm passado até meio rápido aqui, mas tem tido esse dom de repartir. Louvamos a Deus. E ele é importantíssimo, irmãos. Eu, lá na Assembleia, juntamente com o pastor Daniel, o pastor Gil e outros irmãos, nós temos tido algumas experiências nessa área. E Deus usa esses irmãos. Usa. Tanto aqui na Igreja Batista, como lá na Assembleia, onde eu também congrego, nós, graças a Deus, não temos essas manias de muitos ministérios, de estar fazendo carnezinho, de estar exigindo os irmãos uma oferta para isso, outra oferta para aquilo. Não, nós instruímos os irmãos o que é o dizimar e o que é ofertar para a manutenção da obra do Senhor. E Deus abençoa tanto alguns irmãos
que quando a igreja lança um desafio, eu tenho certeza, eu estou aqui com os irmãos há pouco tempo, mas eu já ouvi as histórias da época, do início da construção desse templo, quando Deus usou tantos irmãos para abençoar. É verdade. Conosco lá, o pastor Daniel, o pastor Gil, não é diferente. Nós estamos numa empreita de construir uma congregação lá em Caetés. E quando o pastor Daniel, com o pastor Gil, diretoria da igreja, lançou para a igreja o desafio de construirmos lá, continuamos no mesmo propósito, de ensinar a palavra de Deus, sem querer tirar nenhum proveito da igreja, como diz na linguagem popular, me permita, irmão, sem arrancar o couro de ninguém, mas nós lançamos. Olha, irmãos, se alguém quiser sentir no coração de ajudar lá na construção da igreja de Caetés, fique à vontade. Essa foi a palavra do pastor, que é a palavra absolutamente normal. Pois acredite, irmãos, surgiu um irmão lá do nosso meio que falou, pastor, o pastor não vai mencionar o nome, claro, e a pessoa falou, eu quero contribuir com 10 mil blocos. Olha só. E foi feito lá o cálculo, a igreja vai gastar cerca de 9.500 blocos, pois ele comprou, ele deu dinheiro para comprar 10 mil blocos lá para a igreja de Caetés. Então, quer dizer, a igreja já conseguiu economizar aí. Opa, aí vem outro irmão, pastor, quando for começar lá, eu quero que o senhor me fale, porque eu quero comprar 10 sacos de cimento. Enfim, o que eu estou querendo dizer é que este irmão, por exemplo, que doou esses 10 mil blocos, é alguém que tem uma situação financeira, graças a Deus, elevada, está tranquilo na vida e já deixou a igreja despreocupada com aquela área. Isso é um dom. Isso é uma capacidade que o Espírito Santo dá à pessoa, que ele, como a Bíblia diz, o próprio apóstolo Paulo ensina, aquele que oferta deve ofertar com liberalidade, isto é, com o coração voltado ao que Deus fez na sua vida. Então, irmãos, que nós busquemos também, é necessário que nós peçamos ao Espírito Santo para que ele dê esse dom, o dom da contribuição, o dom do repartir no meio da igreja, para que nós possamos ser assistidos. Como o pastor já disse, sempre tem aqui irmãos com esse dom, mas que o Espírito Santo possa levantar outros tantos, porque nós temos várias empreitas na igreja, né, várias coisas para adquirir, para melhorar a estadia dos irmãos aqui no templo, e é necessário reinvestir sempre na igreja para o bom andamento da obra de Deus. Parece que está tudo bom, parece que está tudo certo. E está, mas nós podemos melhorar. E para melhorar, nós precisamos investir. E para investir, nós precisamos que Deus levante homens e mulheres que contribuam para que a obra não pare. É verdade. E o último dom, e aí a gente encerra esta matéria, eu vou dar uma conclusão aqui para encerrarmos, é o dom da virtude, 29º dom, o dom da virtude. Virtude, irmãos, ia estar lá em 2 Pedro, capítulo 1, verso 5. A virtude é uma qualidade moral, é um atributo positivo que a pessoa obtém através do Espírito Santo. Virtude é a disposição que a pessoa tem de praticar o bem. Uma pessoa virtuosa não é apenas uma característica que a pessoa tem em sua vida. A pessoa virtuosa é aquela pessoa que tem a inclinação para aquele hábito constante do caminho do bem. Uma pessoa virtuosa é aquela pessoa que tem exemplo de vida para os demais. A pessoa virtuosa é aquela pessoa que age com eficácia dentro do campo da moralidade, da integridade, da idoneidade. É uma pessoa que deve ser seguido pelas demais pessoas. Por exemplo, os apóstolos, a maioria deles, para não dizer todos, tinham o dom da virtude. Por isso que está escrito que nós devemos permanecer na doutrina dos apóstolos e nos exemplos que esses homens deixaram. Então, antes de começar a aula, eu estava conversando com o pastor Adolfo e nós estávamos falando que a vida passa, as coisas passam, tudo passa. E aí ele comentou de alguns nomes de pastores que eram da época dele e que serviram de exemplo para a vida dele. Eram homens virtuosos, eram homens que tinham o dom da virtude. E por que eu estou dizendo isso, irmãos? Porque nós precisamos
pedir ao Espírito Santo que não nos deixe faltar também o dom da virtude na igreja. É necessário que nós tenhamos pessoas exemplares, pessoas que são modelos para a geração que está chegando. Então vou dar um exemplo aqui do nosso meio, vários, pastor Adolfo é um deles, irmão Ferreirinha é outro, né? As irmãs mais idosas, a irmã Geni, esposa do irmão Ferreirinha, são outros, são pessoas exemplares no que diz respeito à virtude, são pessoas que, o que é a virtude? É aquela pessoa, pastor, que é constante na sua fé, na sua vida espiritual, na sua integridade e no seu relacionamento com as pessoas, com a igreja. Não é uma pessoa meia bipolar, meia intempérie, que hoje está bom, amanhã não está, alguém iracundo, alguém... Não, a pessoa que tem a virtude como dom dado pelo Espírito Santo é aquela pessoa que tem uma vida exemplar, constante, e que as demais pessoas percebem o tipo de comportamento que essa pessoa tem, que é um comportamento constante na presença de Deus. Isso é uma virtude. E como nós comentamos, né? As coisas passam, mas o que fica ao longo da história são os nossos exemplos. Bons exemplos ou maus exemplos, bom comportamento ou mau comportamento, né? Isso será depois falado, como eu citei o caso dos pastores quando eu ainda era jovem, né? Lembro deles, tenho no meu coração a sua virtude, né? Seu bom comportamento, seu equilíbrio, sua sabedoria, seu amor, sua firmeza, né? Eu tenho guardado isso para sempre. E aí nós lembramos num texto da palavra do Senhor, na carta aos Hebreus, que ali nos traz os heróis, né? A galeria dos heróis da fé. No caso de Abel, depois de morto ainda fala, né? Sim. Então, os exemplos, eles permanecem. Então, é esses que nós, talvez você agora esteja lembrando de alguém, né? Talvez que já tenha até falecido há algum tempo, você sempre lembra do bom comportamento dele, do que ele fez. Às vezes até lembra de alguma coisa ruim que tenha acontecido. Então, o que eu quero dizer? Que o nosso comportamento, nossa maneira de ser, nossa maneira de lidar, vai ficar fixo, né? Vai transparecer isso na nossa convivência, nos nossos relacionamentos. Então é bom que nós busquemos sempre bons relacionamentos, equilibrados, pautados na palavra do Senhor, que sejamos corretos, né? Porque é isso que nós devemos deixar como um legado, como uma marca, né? Quando pensarem em nós, quando falarem de nós, vão dizer, não, essa pessoa era uma pessoa equilibrada, era fiel, era justa, né? Amorosa, tal, que sejamos lembrados pelo lado positivo. Então isso é muito importante, que a própria palavra de Deus faz esse destaque de grandes homens com os quais aprendemos. Nós então temos como nosso exemplo, como parâmetro para uma boa vida cristã. Verdade. Então, irmãos, a virtude, na verdade, é a história que cada um de nós estamos fazendo com o nosso próprio nome, com a nossa própria pessoa. Um dia, nós não estaremos mais aqui. E se Jesus não vir, o que nós desejamos que ele venha hoje, né? Mas se ele não vir daqui 5, 10 anos, 20 anos, talvez nós não estejamos mais aqui. Mas o nosso exemplo, a nossa história, o nosso nome vai estar registrado. E aquilo que nós fizermos de bom ou de ruim também fica registrado. Olha o que é que Tiago diz. Então, virtude é uma pessoa que viveu e deixou sua marca, deixou o registro dos seus feitos no local onde ele conviveu. Olha o que é que Tiago diz em sua carta, capítulo 5 e verso de número 7. Tiago vem tratando aqui do sofrimento que a igreja primitiva passava lá no início, né? E quando chega aqui no verso de número 7, ele diz o seguinte aos irmãos: sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra até receber as primeiras e as últimas chuvas. Agora o verso de número 8. Sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor é próxima. Irmãos, não vos queixeis uns aos outros para não serem julgados.
eis que o juiz está às portas. Agora olha o 10, que é onde eu quero comentar. Irmãos, tomai por exemplo, algumas Bíblias trazem modelo, mesma coisa. Irmãos, tomai por exemplo no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. O que é que Tiago está dizendo aqui? Tiago está nos ensinando que nós precisamos de modelos de vida, que nós precisamos de pessoas que sejam um exemplo para as nossas vidas. Tiago está ensinando que tanto os profetas, tanto aqueles que viveram lá no Antigo Testamento, em obediência a Deus, em comunhão com Deus, foram um exemplo para as demais gerações. E é comum isso. Vou dar alguns exemplos aqui, tanto na área da vida secular, como na vida espiritual, bíblico, não é? Fora da Bíblia. Quando nós ouvimos falar de um Rui Barbosa, que exemplo, que pessoa, não é? De uma capacidade dentro do nosso vocabulário, da cultura que esse homem teve. Quando nós falamos de Santos Dumont, que exemplo, na área da tecnologia da sua época, são exemplos de vida. Então, na Bíblia, nós temos inúmeros personagens que são exemplos para a nossa vida espiritual. Abraão é o nosso exemplo de fé, tanto que é chamado de pai da fé de toda a igreja. O apóstolo Paulo é um exemplo de alguém que dedicou sua vida inteira para a obra de Deus. E o Tiago está dizendo que nós temos que nos espelhar nesses homens que deixaram exemplo de vida para que nós pudéssemos seguir. Então, nós temos que ter cuidado, irmãos, e esse é o objetivo do nosso estudo, o objetivo da compreensão da nossa matéria, é esse, que esses irmãos lá do passado, seja da Bíblia ou fora da Bíblia, deixaram exemplo para a geração seguinte. E nós? O que é que nós vamos deixar de exemplo para aqueles que estão chegando agora? É verdade. Nós temos a grande responsabilidade, igreja, irmãos, de também deixar registrados os nossos nomes na história para a glória de Deus. Daqui a algum tempo as pessoas vão falar de mim, vão falar de você. E como é que essas pessoas vão falar? Elas vão poder dizer, não, eu acho que o exemplo do pastor Adolfo, o exemplo do pastor Paulo, o exemplo do irmão Marco, o exemplo da irmã Cicrana, Bertana. Então, essa geração que está vindo precisa ter em nós um norte, um rumo, um exemplo para que eles possam prosseguir. Por que é que a sociedade, irmãos, por que é que o mundo está do jeito que está, de certa maneira, degenerado nesta área? Porque há algum tempo a sociedade já não tem produzido pessoas exemplares. O que nós temos hoje como pessoas influenciadoras no mundo atual, lá no mundo secular, não são pessoas a serem seguidas. E nós, como Igreja de Cristo, não podemos entrar por esse caminho. Nós temos que ter, da parte do Espírito Santo, a virtude, essa capacidade de poder ser um modelo e de poder ser um exemplo para a geração que está vindo. E me permita, eu citei exemplo dos pastores que eu tive na minha juventude, mas aí lembrando, Hebreus capítulo 11 que eu citei, que Abel depois de morto ainda fala, eu gostaria de citar o nome de duas pessoas, eu tenho tantas outras que marcaram muito, mas sabe, à luz dessa palavra desse versículo, que depois de morto ainda fala, eu gostaria de citar, assim, rápido, de uma forma rápida, a vida do meu sogro. Ele é falecido, gentil, Ele, na sua simplicidade, eu estava até notando aqui os dons, ele reunia muitos dons na sua simplicidade, socorro, sabedoria, repartir, virtude, hospitalidade, tantos outros. Um homem simples, mas que reunia vários desses dons. E hoje a sua esposa ainda, claro, sua esposa ainda é viva, a irmã Laura, ela segue também com todos esses dons. Ela é uma pessoa também que ao longo da história será lembrada por essas qualidades, por esses dons. Então eu louvo a Deus por ter tido, convivido um tempo com ele, e hoje ainda convivo com
minha sogra, né, mãe da Elza, e tem esses dons. Então, o que nós estamos falando agora de manhã é algo verdadeiro. Então, eles têm atuado com essas qualidades, têm marcado, eles se tornam, parece que uma imagem fixa, a imagem do meu sogro fica fixa no comportamento, no lidar, na maneira de viver. Hoje a minha sogra também, claro, continua com essas mesmas qualidades, né, da hospitalidade, do socorro, de repartir, de ser amorosa, sábia, né? Então isso me traz muita alegria. Então por isso que esses dons que nós estamos estudando, eles são importantíssimos, eles marcam a nossa vida, né? Essa é a vontade do Espírito Santo, irmãos, nós compreendermos que os dons vai nos mover de uma maneira que essas capacitações que o Espírito Santo dá a cada um de nós através dos dons, vai permanecer, o fruto disso vai aparecer e vai permanecer e vai marcar a vida das pessoas que estão em nossa volta. Então imagine, irmãos, na nossa igreja, nós temos cada irmão, cada um de nós, com um ou mais desses dons, como não vai ser a presença de Deus em nossas vidas? Ou seja, aquele que tem o dom do socorro, aquele que tem o dom da sabedoria, aquele que tem o dom da virtude, ou vários ao mesmo tempo, isso vai influenciar o crescimento, a estabilidade no meio da igreja. Esse é o objetivo do Espírito Santo. Por isso que Paulo, por isso que os demais apóstolos nos ensinam que a uns ele deu tal dom, a outra ele deu outro dom, mas a finalidade da distribuição desses dons é um só: o crescimento, o aperfeiçoamento e a união do corpo de Cristo para o crescimento, ganhando almas. A finalidade de todos os dons é que na junção de todos eles, né, que funcionam como uma engrenagem, é ganhar almas, tirar almas do mundo e trazer para a presença de Deus, para que essas pessoas saibam o quanto Deus os amou em Cristo Jesus. É verdade. Então eu concluo e vou passar a palavra para o pastor, porque o que se segue agora é os frutos do Espírito, que na verdade é um resultado dos dons espirituais. Então nós já falamos inclusive do fruto do Espírito, né? Que até expliquei, não sei se os irmãos lembram, que Paulo lá em Gálatas, quando vai tratar dos frutos do Espírito, ele mostra que 3 deles são de área externa e os outros demais são da área interna da pessoa, ou seja, 3 vêm de fora e os outros têm que sair de dentro da pessoa, né? Então, o fruto do Espírito nada mais é do que a atuação do Espírito Santo na igreja, através dos dons, que manifesta na pessoa essa capacidade de permanecer em comunhão com Deus e trabalhando para a glória do nome de Jesus. Então, eu concluo dizendo o seguinte: a matéria sobre a pessoa do Espírito Santo não é apenas nós falarmos das atribuições e dos atributos do Espírito Santo como Deus e que nós sabemos que Ele é. Saber sobre a pessoa do Espírito Santo, conhecer o Espírito Santo, não é só saber que Ele é uma das pessoas da Trindade, não é só saber que Ele tem autoridade, não é só saber que Ele é justo, não é só saber que Ele é amoroso, mas é saber que Ele também nos dá, nos outorga os dons para que nós possamos atuar segundo a sua direção, a direção do Espírito Santo, para o bom andamento da igreja. Então a finalidade da matéria é mostrar que hoje na igreja, quem rege, quem dá a ordem, quem distribui as capacitações é o Espírito Santo, porque Ele é Deus e Ele nos atende nas nossas necessidades. Eu espero que possa ter sido proveitoso aos irmãos, que Deus possa continuar abençoando a sua vida, e quero deixar aqui como um pedido: busque os dons espirituais, não se preocupe qual. Se você tem a inclinação, se você tem o desejo de algum, é direito seu mencionar a Deus: Senhor, eu gostaria de receber tal dom, mas eu entendo que é melhor nós entregarmos aos cuidados do Espírito Santo
para que ele, que sabe qual é a área da minha vida que eu posso desenvolver melhor, eu peço. Mas se você tem, repito, o desejo de algum dom, peça, porque o Espírito Santo, que é Deus, tem a satisfação em nos dar. Pastor. Que Deus nos abençoe e somos gratos, louvamos a Deus pela vida do pastor Paulo, que tem nos trazido assuntos, de uma maneira tão proveitosa, tão rica para as nossas vidas. Esse é um dos assuntos, pneumatologia, entre outros, que tem sido ministrado de uma maneira muito produtiva nas nossas vidas. Então, quero agradecer a Deus, quero louvar a Deus pela sua vida e agradecer esses que têm nos acompanhado. E gostaria de dizer, o lavrador, o agricultor, algo que ele muito espera são os frutos do plantio que ele faz. Se nós pensarmos nos dons que Deus tem nos dado, Ele quer que nós entendamos, recebamos e venhamos a colocá-los em prática de tal maneira que os frutos apareçam. Então, os frutos, eles aparecerão na nossa vida em particular, na vida da igreja, como reflexo ao mundo, se nós entendermos esse dom, procurarmos com dedicação a prática dos mesmos, com o intuito de louvar, honrar e engrandecer ao nosso Deus. Então veja como os dons são importantíssimos. Assim como o lavrador, como o agricultor espera os frutos, eu creio que cada um de nós espera os frutos também na obra, espera os resultados na nossa vida. Ninguém fica animado a prosseguir se ele não vê frutos, se ele não vê resultados. Isso acontece em outros empreendimentos, mas agora na obra do Senhor, na sua excelência, muito mais. Nós precisamos perceber que a nossa vida cristã, o nosso envolvimento na obra, apresente frutos, apresente resultados. E com isso, os dons que Deus nos deu, porque Ele nos capacita para essas diversas áreas que foram então matéria de estudo ao longo de todos esses domingos. Eu quero dizer também, hoje à noite nós teremos o nosso primeiro culto presencial às 18h, e eu quero falar no Salmo 126, que inclusive coloquei um tema, que é retorno com alegria, tá? Então quero convidar você. Ninguém está proibido de vir, mesmo idosos e tal. Os casais que talvez não possam deixar suas crianças podem vir, nós temos poucas ainda. Há uma recomendação, isso para qualquer idade, se não estiver bem de saúde, por isso nós temos inclusive, além do cuidado da higiene, serão aferidas também aqui a temperatura de cada um, todos os cuidados, todo o protocolo da prefeitura, nós fizemos questão de observar. Mas você é muito importante que esteja hoje no nosso primeiro culto presencial a partir das 18 horas. Domingo que vem, nós teremos um momento de bate-papo sobre o tema a importância da igreja local. E eu quero convocar todos da igreja. Nós temos muito espaço, aqui o templo ele é bem ventilado. Eu quero convocar para que você venha. Você vai se sentar aqui, há muitos lugares, você vai se sentar. Estaremos então eu, o pastor Paulo e o irmão Eliseu para esse bate-papo nesta manhã sobre esse tema muito importante. Então eu quero convocar você para estar conosco também na nossa EBD. Nós falamos do nosso retorno a princípio no domingo à noite, mas nós percebemos que há uma possibilidade de você estar também na parte da manhã, porque temos muito espaço, nosso grupo ainda não é um grupo grande, até 30% da ocupação do espaço físico. Isso, se viessem todos, ainda não ocuparia os 30%, por isso nós estamos fazendo essa convocação. Então, o domingo que vem é o último domingo, nós convocamos para que você esteja aqui conosco. Caso haja uma impossibilidade, você vai nos acompanhar, também como você tem feito,
você poderá fazer perguntas, algum comentário, sem problema algum nesse sentido. E o nosso plano é voltar com os estudos na Escola Bíblica Dominical com bibliologia a partir de agosto. Então, se você ainda não tem uma apostila, você pode falar conosco. E nós queremos que você estude, né? Que você acompanhe. O pastor Paulo vai elaborar algumas tarefas para que ajude no acompanhamento, no assimilar dessa matéria. Então, entre outras matérias, uma matéria também importantíssima para as nossas vidas. Então, está aí a convocação. Nós seguimos nos cultos de quarta-feira, também na transmissão. Então, convocamos para que você venha, a mesma convocação da Escola Bíblica Dominical, fazemos também para os cultos de quarta-feira, porque temos bastante lugar, né? Então, nós precisamos que você esteja orando e participando. Nós estamos voltando gradativamente, mas sei que esse tempo, como nós já temos passado com equilíbrio, vamos terminar vencendo e segundo as determinações, as exigências, mas no equilíbrio e na firmeza da nossa vida espiritual. Eu não sei se nós temos algum comentário, alguma pergunta, irmão? Pergunta não. Não temos, né? E se temos mais algum aviso? Hoje o pastor Paulo, ele não estará à noite, mas nós já acertamos, ele estará também trazendo a palavra em outra igreja próxima aqui. E próximo domingo à noite ele estará conosco, nos trazendo a palavra. E estamos aí com esse ministério, sempre acertando aí as datas, e tem sido uma bênção, né? Uma bênção para a nossa igreja. E você tem sido uma bênção. Nosso ministério, sem você, ficaria faltando, né? Então, o nosso ministério precisa de você. E eu louvo a Deus por todos vocês que têm percebido dons. Deus tem te dado, nesses 29 dons, você tem tido talvez alguns dons, ou talvez algum deles, mas você tem tido. E eu louvo a Deus pelo potencial desta igreja. Por irmãos que têm manifestado dons diversos e têm feito com que pudesse haver esse equilíbrio. Eu quero orar então para terminar. Um forte abraço, Deus abençoe a todos nesse momento. Um bom retorno, viu, irmãos, aqui no templo. Venha para assistir o culto, você que pode, não fique em casa. Quem pode, venha, porque é importante a presença dos irmãos também, para ir animando, né, os demais e aqueles de uma idade mais avançada, se quiserem vir, como já foi dito, está aberto. Mas se quiserem ficar em casa, aguarde, as transmissões vão continuar online, mas você que pode vir, venha, porque nós precisamos da presença dos irmãos na igreja também. Amém. Verdade. Então vamos orar. Santo e eterno Deus, nós te louvamos, nós somos gratos por este estudo que pudemos concluir. Te louvamos, ó Deus, porque é um assunto, entre outros, tão importante para as nossas vidas. O Espírito Santo nos foi deixado como um consolador, como aquele que nos capacita, aquele que está sempre conosco, aquele que faz a obra através de cada um de nós, que tem despertado esses dons e tem nos capacitado no exercício desses dons. Obrigado a Deus, porque tudo quanto o Senhor faz de uma maneira perfeita, de uma maneira que apresente frutos, de uma maneira que precisa ser. Nós, ó Deus, somos gratos por esta atuação, por esse privilégio de podermos ser usados na Tua obra, nesta obra que é do Senhor, nesta igreja que é do Senhor, através das nossas vidas, que são vidas que estão nas mãos do Senhor. Muito obrigado, Senhor. E eu quero novamente agradecer pela vida do pastor Paulo, que tens dado este dom de ministrar, esse dom da sabedoria, de tantos outros dons, e tem sido uma bênção aqui na vida da igreja, aqui entre nós. Continue, ó Deus, a lhe dar saúde, a lhe dar proteção, abençoe sua esposa, seus familiares, ó Deus, e que juntos nós possamos prosseguir realizando esse ministério, essa obra que tens confiado, ó Deus, para a Tua honra e a Tua glória. Quero também, ó Deus, agradecer pela vida do irmão Marcos, tem dado, ó Deus, saúde para ele tem estado conosco, ó Deus, em todos esses momentos.
Quero, ó Deus, agradecer, louvar a Deus pela sua vida, a vida da sua família. Continue a abençoá-lo, ó Deus, no seu trabalho, na sua vida espiritual, na sua saúde, ó Deus. Muito obrigado, ó Deus, por uma vida tão preciosa aqui no nosso meio. Nos conduz, ó Deus, em paz para os nossos lares, agora no retorno. Nos abençoe, ó Deus, no encontro que vamos ter à noite, aqui nesta igreja, nesse local, e em outras também, que os teus servos estarão reunidos para louvar, engrandecer e exaltar a Ti. Muito obrigado, ó Deus, nós te louvamos, em nome de Jesus. Amém.